o nosso tema sobre insuficiência cardíaca. A maior parte nós já vimos os mecanismos compensatórios, já vimos toda aquela parte de estimulação neuromoral, o efeito da droga vasoativa, né, da substância vasoativa. Comentamos o efeito farmacológico de algumas drogas antipertensivas aí que são utilizadas, né, que são administradas no tratamento da hipertensão arterial. E hoje a gente vai terminar fechando aqui com a clínica e os critérios diagnósticos, beleza? Bom, vamos lá. Para matar aqui, para fechar aquele conceito neuromoral, né? Começa ali a ativação do sistema nervoso simpático para fazer a manutenção do gasto cardíaco, para você continuar tendo uma boa circulação, um bom volume circulatório, né? E temos ali também a ativação dos péptidos natriuréticos, né? Que vão evitar a vasoconstrição periférica excessiva, tá? Vai haver vasoconstrição, mas vai ser um pouco mais controlado com a ativação daquele sistema. E também a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz todo aquele mecanismo lá dentro do rim, né? Então começa lá o episódio de insuficiência cardíaca, seja aí por qualquer patologia, você tem uma afetação no gasto cardíaco, né? Uma forma de redução do gasto cardíaco. Compensatoriamente a isso, você vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, né? Essa ativação vai ter como consequência lá uma reestruturação cardíaca e para fazer vasoconstrição, beleza? A própria insuficiência cardíaca já por si só vai alterar a pressão do enchimento cardíaco, né? Pelo mecanismo de Frank-Starling, pela lei de Frank-Starling lá, então vai entrar o negócio ali para que entre mais sangue, faz uma distensão cardíaca ali da musculatura para entrar mais sangue, para bombear mais forte, né? Então a própria ativação do sistema nervoso simpático vai ativar o mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, beleza? A própria angiotensina, né? A própria angiotensina 2 vai fazer a vasoconstrição, tranquilo? A própria vasoconstrição vai dar alteração no débito cardíaco, né? No gasto cardíaco ali. E já na aldosterona, na hora que essa angiotensina 1 se converte em angiotensina 2, passa lá para a liberação de aldosterona, a aldosterona vai fazer lá a reabsorção, né? Vai aumentar ali a reabsorção de sódio e de água, então vai reter mais água e sal. Consequentemente, vai haver uma reestruturação cardíaca, né? Aquele remodelamento cardíaco que a gente comentou lá na outra aula. E o próprio remodelamento, a própria insuficiência, essa readaptação da musculatura do miocárdio vai provocar um mau enchimento, né? Um mau enchimento da câmara também, devido àquela hipertrofia, ao mecanismo ali que for ativado. Então é uma cascata, né? O próprio mecanismo para tentar livrar o coração da insuficiência cardíaca faz o coração cada vez mais ser insuficiente. Então, que a gente viu já um aumento, um esquema mais simplificado, mais destrinchado. E vamos falar sobre os fatores de risco, né? Os fatores de risco, primeiramente a idade, né? Aquele paciente de maior idade, aquele paciente em idade mais avançada, o paciente obeso, né? Também aí o portador de diabetes mellitus. Todos esses fatores aí tornam-se fatores de risco para
para insuficiência cardíaca, né, para alguma cardiopatia que vai levar à insuficiência cardíaca. A própria cardiopatia isquêmica, né, vai se tornar um fator de risco para esse coração falhar como bomba. A hipertrofia do ventrículo esquerdo, a valvulopatia. Você vai ouvir ou valvulopatia ou valvopatia, tá? É tudo a mesma coisa. A cardiomegalia, que é o tamanho da sineta cardíaca, o coração inchado, né? A hipertensão arterial sistólica, beleza? Temos aí vários fatores, transtorno de ritmo e de repolarização. Aquela parte da eletrocardiografia que a gente viu lá, né? Aquele paciente que cursa com arritmia, aquele paciente que tem transtorno de eixo elétrico, qualquer tipo de miocardiopatia, qualquer tipo de doença na musculatura do miocárdio, tá? Entre enfermidades coronarianas, dentro da enfermidade coronariana, o próprio espasmo coronariano também momentaneamente provoca um episódio de insuficiência cardíaca. O tabagismo, né, o paciente que fuma muito, e a anemia. A própria anemia, você tem ali uma redução hemática muito grande no corpo do paciente, né? Bom, a arritmia, como que ela atua fazendo insuficiência cardíaca? Quando você tem um transtorno de eixo elétrico, esse transtorno de eixo elétrico vai atuar diretamente na contração mecânica, né? Então você vai ter uma redução do tempo do enchimento ventricular, beleza? Então o ventrículo começa a encher de uma forma ineficiente, você vai ter uma contração auricular, uma contração ventricular ineficiente devido à perda de sincronismo, né? Não está passando corrente de uma forma correta ali. Então tem-se uma má contratilidade por falta de um bom sincronismo elétrico, beleza? Infecções, né? Essas próprias miocardiopatias infecciosas podem causar aí episódios aí de congestão pulmonar, né? Perdão, o próprio episódio de congestão pulmonar causado pela insuficiência cardíaca pode fazer um desencadeio ainda maior daquela cascata da insuficiência cardíaca que a gente viu, tá? O paciente que tem insuficiência cardíaca, que vive cursando com esses episódios de congestão pulmonar, a gente vai ter uma aula de congestão pulmonar que é bem interessante. É um paciente que tende a cursar com pneumonias recorrentes, aí, com infecções do parênquima pulmonar de uma forma recorrente, beleza? Você tem associação de um quadro de febre, paciente taquicárdico, aquele paciente hipoxêmico, beleza? Então, dentre esses episódios, nós temos aí também a endocardite, né? Endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana, muitas vezes no exame de imagem você vai ver. Você pode ver acometimento de válvula. Você pode ver aí calcificação de válvula nesses casos, tá? O paciente que tem hipertensão arterial, quando você tem o aumento dessas cifras tensionais, das cifras de tensão arterial, na maioria dos casos você tem um acometimento renal direto, beleza? Então o que acontece? Quando essa hipertensão ela é de causa renal, o rim tá descontrolado lá nos mecanismos renina-angiotensina-aldosterona, e dependendo do uso da medicação que você faz no teu paciente, a própria medicação pode provocar um episódio de insuficiência cardíaca aguda, tá? Algo transitório ali, algo por efeito da medicação.
Já o quadro hipertensivo crônico, né, que é o quadro de longa duração, ele é o principal responsável aí pelo fato do coração sofrer o remodelamento cardíaco, beleza? Então, esse coração exposto muito tempo aí a esse problema, aquele próprio mecanismo de compensação vai fazer que ele faça um remodelamento. Ou seja, vai hipertrofiar, aquela musculatura vai ficar mais inchada, né? E pode fazer uma disfunção ventricular de uma forma mais severa. Tranquilo? Isso aqui a gente já vê na insuficiência cardíaca crônica. O próprio episódio tromboembólico, né? Uma tromboembolia pulmonar. Por quê? Quando você tem uma deficiência de gasto cardíaco, você tem um fluxo circulando ali de uma forma baixa, numa velocidade menor, você tem ali uma estase circulatória, né? Isso favorece a formação de trombos. Tranquilo? Principalmente ali de trombose venosa profunda. Então você tem um aumento de um risco de uma tromboembolia pulmonar. Isso não só tromboembolia pulmonar, a gente está citando tromboembolia pulmonar aqui, mas enfim, esse trombo pode deslocar e viajar para qualquer outro lugar. Esse trombo pode ir para o cérebro, pode ir para o coração, para alguma artéria coronária, tá? Pode fazer um infarto renal no teu paciente, enfim. A clínica aqui é extensa. A anemia, né, que quando você tem esse descenso da capacidade de locomoção, de transporte ali do oxigênio, né, você começa a ter um sofrimento por parte do tecido, né, um sofrimento metabólico ali, porque não está sendo suprido de uma forma correta. Tá? Então a anemia torna-se um fator de risco para a insuficiência cardíaca. A própria medicação, beleza? O anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal, vocês vão ver lá em farmacologia, que ele tem uma ação direta, tá? Lá no rim. Então pode ser que alguns anti-inflamatórios não esteroidais aumentem, façam piorar o aumento da retenção de líquido, tá? Devido ao seu próprio mecanismo de absorção ali, a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica, dentro do próprio mecanismo de ação do medicamento. Então tem medicação que não é bom passar para o paciente, beleza? Fármacos com ação inotrópica negativa, né? Um exemplo aqui a gente falou do verapamil. Ele pode acarretar no teu paciente uma disfunção ventricular de uma forma mais grave. O glicocorticoide, o glucocorticoide também causa uma retenção de líquido, ainda mais agora nessa pandemia. Você observa muita administração do corticoide, né? No tratamento ali ambulatorial, na sala de internação do Covid. Então o paciente depois reclama: eu ganhei peso. Não é que ganhou peso, ele tá com muito líquido retido devido à ação do glucocorticoide. E também alguns remédios, alguns fármacos aí que estão na classe dos antidepressivos, tá? Isso aí vocês vão qualitar melhor em farmacologia. O próprio infarto agudo do miocárdio, né, é um episódio que vai fazer uma insuficiência cardíaca aguda, né? Geralmente esse paciente já está sofrendo de insuficiência cardíaca crônica ali, mas às vezes não é nem um paciente sintomático, e esse paciente infarta, ele tem uma necrose da musculatura, então o coração vai falhar como uma bomba ali, vai diminuir o débito cardíaco, o gasto cardíaco, né, perdão, e esse paciente pode vir sofrer um choque cardiogênico nas situações aí de maior gravidade. Geralmente, quando esse episódio de infarto ele é pequeno, né, ele está associado ali a episódios isquêmicos, pode haver ruptura do músculo papilar, né, ou do septo interventricular.
Então você pode ter aí outros problemas acarretados por esses episódios de infarto. Sim. Pois não. Ah, não tô nem com o celular aqui, hein? Vamos olhar aqui, vamos resolver aqui. Bom, vamos lá. Falamos do infarto, né? Como fator de risco. E os estados circulatórios hipercinéticos, né? O que são esses estados circulatórios hipercinéticos? Onde você tem um aumento da atividade circulatória, né? Você tem ali um aumento do fluxo. Esse aumento geralmente ele vem aí de processos febris, de processos infecciosos também. A própria gravidez, né? Tem aquele negócio, a pressão da grávida você não pode tirar como referência 120/80, esse valor pressório. Geralmente é um valor um pouquinho mais baixo, né? Porque você tem uma alteração hipercinética circulatória, né? A tirotoxicose, a própria anemia, dependendo, você tem ali a diminuição de hemácias, né? Aqueles pacientes que geralmente são sedentários de tudo e começam a fazer atividade física de uma forma, né, exagerada, sem um acompanhamento, esse paciente começa a ter alguns picos hipotensivos, dizemos assim, ou alguns episódios de insuficiência cardíaca. Tranquilo? E essa insuficiência cardíaca, como a gente falou lá atrás, ela pode ser tanto aguda como crônica. Pode ser um episódio agudo, né? Começa rápido e termina rápido. Beleza? Exemplo, a crise hipertensiva. A crise hipertensiva é aquele episódio que o paciente passa um nervoso aí na briga de família aí. A pressão subiu. Tranquilo, deu aí 2 horinhas aí, acabou a pancadaria lá, pressão baixa. Tá? Um exemplo, normal, vai chegar para você demais. O próprio infarto é uma insuficiência cardíaca aguda, né? Porque é um episódio, é um infarto, né? Uma isquemia aguda que aconteceu ali, uma ruptura de uma válvula, né? Ou uma própria miocardite. É tudo que não é crônico, que é tudo que não vem de pouquinho. Beleza? Ah, mas o infarto não é um acúmulo de gordura, tal, aí vem forma a placa de ateroma, tal. Sim, mas essa formação ela é crônica. O episódio do infarto, né, o evento do infarto é um evento agudo. Já a crônica é aquele paciente que vem com a valvulopatia, um exemplo, uma estenose valvar ou uma insuficiência valvar, a válvula não consegue fechar, fazer a vedação de uma forma correta. A cardiomiopatia, seja essa cardiomiopatia porque o paciente tem hipertensão arterial, é um paciente hipertensivo, é um paciente hipertenso, né, diagnosticado, que tem aí suas cifras hipertensivas diárias, não faz um tratamento correto, tem uma má adesão do tratamento, né? E geralmente quando esse paciente começa a sentir esses episódios da insuficiência cardíaca, costuma-se vir acompanhado ali, quando não tratado, lógico, esse paciente da forma correta, quando não estimulado uma diurese, esse paciente começa a apresentar alguns episódios também de edema pulmonar. Caso do edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é quando você tem um acúmulo de líquido no espaço intersticial, né,
ou dentro do próprio alvéolo pulmonar devido às altas pressões nas cavidades cardíacas. Tá? Começa a ver aquela fuga de líquido para o espaço intersticial devido à alta pressão exercida na parede do vaso. Beleza? E o que acontece? É aquele paciente que é hipertenso e não faz o tratamento correto. Esse paciente já tem alguma valvulopatia, ele tem disfunção de ventrículo, ele tem obstrução na saída do ventrículo esquerdo. Beleza? Estou falando de uma forma mais resumida para vocês. E aí esse paciente tal, beleza, geralmente esses quadros de edema agudo de pulmão não é uma regra, mas costuma afetar o paciente quando o paciente está deitado, o paciente está dormindo. O que acontece? O paciente de madrugada tem uma crise hipertensiva, entra como fator precipitante essa crise hipertensiva, e o paciente acorda, né, ali passando mal. O próprio episódio de infarto agudo do miocárdio, né, uma insuficiência de válvula aórtica, insuficiência de válvula mitral, beleza? Uma sobrecarga de fluidos. Não sei se eu comentei com vocês, mas por que mudou o protocolo de atendimento inicial ao politraumatizado? Politraumatizado entrava no pronto-socorro, você fazia lá 2, 3 litros de cristalóide nele, né? Até ele te apresentar uma resposta positiva. O que acontecia? Se encharcava esse paciente de líquido a fim de resgatar ele da hipovolemia ou do choque hipovolêmico, mas você mandava tanto líquido para dentro desse paciente que esse paciente depois ele ia pipocar com edema agudo de pulmão. O paciente depois lá na internação, tá, o cara deitado de boa começava a cursar com falta de ar, com uma dispneia do caramba, e vai mandar diurético, hiperosmótico no paciente, para o paciente conseguir mandar aquele líquido do pulmão para fora, tá? Então a própria hipervolemia, né, pela sobrecarga de fluidos. A insuficiência cardíaca direita também entra aí nessa tabelinha aí, entra na falha do lado direito do coração, né? E entre essas causas que podem ocasionar essa falha do sistema direito, você pode ter uma estenose de válvula tricúspide, de válvula pulmonar, um infarto focalizado ali no ventrículo direito, uma própria miocardiopatia seguida ali de uma insuficiência cardíaca esquerda persistente, tá? A enfermidade pulmonar aguda ou crônica, como a pneumonia grave, a embolia ou a hipertensão pulmonar, podem produzir insuficiência cardíaca direita. Esse fenômeno tem por nome cor pulmonale, tá? Então, cor pulmonale, grava aí. Cor pulmonale é uma insuficiência cardíaca direita que vem ali acarretada por uma enfermidade pulmonar aguda ou crônica, por um episódio embólico pulmonar ou por uma própria hipertensão pulmonar. Tranquilo? Pois não. Vai depender do tanto de volume que eu mandar para dentro. Eu tenho que mandar volume, só que eu tenho que controlar a diurese. Eu tenho que ver quanto que o meu paciente está urinando. Tá? Eu tenho que controlar a diurese. Porque às vezes eu estou mandando volume para dentro do meu paciente não está urinando nada. O meu paciente tá com o meu paciente é um paciente que está aí com uma secreção de ADH, hormônio antidiurético altíssima, porque o cara não toma água,
Então ele tá com o líquido retido até na tampa. E às vezes ele vai chegar lá no teu pronto-socorro e você vai mandar muito líquido para dentro dele, você não controla a diurese. Então geralmente quando você faz o líquido no teu paciente para compensar algum episódio de insuficiência, você vai fazer o líquido, você vai fazer o diurese junto, vai fazer o diurético junto. Porque você precisa fazer o rim trabalhar também. O rim tá estagnado, ele tá parado. A maioria dos casos de edema de pulmão, você pode saber que o paciente tá tendo a disfunção renal ali brava, ele não tá urinando direito. Você pode saber que esses pacientes que chegam com edema agudo de pulmão, o que acontece? Que a gente vê muito. Aquele idoso que acaba o diurético dele, e aí o que acontece? Ah, isso aqui dá pra ficar uma semana sem até meu filho vir aqui comprar outro pra mim. E aí aquele paciente fica uma semana sem diurético. E aí vai diminuir a diurese do paciente, porque não vai urinar quase nada. Então vai ter essa sobrecarga volêmica, né? Essa sobrecarga essa sobrecarga tensional lá na parede do vaso. Então vai ter essa fuga pro espaço intersticial, para dentro do alvéolo. Enfim, tá associado à disfunção renal. Beleza? Ou tá associado à disfunção renal, ou é aquele paciente acidentado que eu falei pra você. Aquele paciente acidentado, baleado, esfaqueado, que vai chegar lá e a equipe vai mandar volume nele até não aguentar mais. Esse caso não, esse caso aí já é porque foi muito volume mesmo que foi infundido no teu paciente. Beleza, pessoal? Vamos lá. Alguns sinais aqui acompanhantes, né, da insuficiência cardíaca. Também a gente vai entender por que aqui. A cianose. Beleza? Cianose, turgência jugular ou ingurgitação jugular, ascite, aquele paciente que tem começa a ter um acúmulo de líquido peritoneal ali, é demasiado, porque o paciente tem uma pressão uma pressão venosa elevada. Isso geralmente porque você tem aí uma afetação diretamente ali, falando de insuficiência cardíaca direita, né? Então você vai ter uma afetação hepática. Então teu paciente vai cursar com esses episódios ascíticos. Tranquilo? Já quando eu tenho essa insuficiência cardíaca esquerda, o que acontece? O lado esquerdo do coração é o lado que faz aquela mobilização sanguínea do sangue lá do coração, né? E ali circulação pulmonar e sistema. Então quando eu tenho essa falha da insuficiência cardíaca esquerda, geralmente está associado ali miocardiopatias, né? Aquele inchaço cardíaco, aquela doença da musculatura e o próprio infarto agudo do miocárdio, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma tabelinha para ficar mais fácil da clínica, né? Do paciente que tem insuficiência cardíaca esquerda e direita. Então o paciente que tem insuficiência cardíaca esquerda, ele tem mais propiciamente edema agudo de pulmão, intolerância a exercício, dispneia a esforços, tá? A gente vai ver ali a classificação nova-iorquina. Vocês vão ver essa disfunção aí cardíaca a esforço.
palpitações, angina, dor retroesternal e síncope, que são os episódios de desmaio. E é um paciente que tem as extremidades frias, né? Ele tem uma perfusão periférica aí um pouquinho diminuída. Já a insuficiência cardíaca direita, lembra, direito, lado direito é o lado do fígado, né? Então ascite, né? Aquele paciente que vai ter aquele acúmulo de líquido intraperitoneal, paciente que está anasárquico, ele está inchado por completo, ele tem edema, até edema de pálpebra mesmo. O paciente tem dor hepática quando faz algum esforço. O cara faz algum esforço, dói ali o fígado dele, beleza? Ele tem edema periférico postural. Como assim? Eu não posso ficar sentado porque incha as minhas pernas. Exemplo, né? Ou se eu deito, quando eu deito, meus braços incham. O paciente se refere assim. Aquele paciente que apresenta múltiplas varizes, né? Veias varicosas e pulsáteis. E ele tem aquele refluxo hepatojugular. Beleza? E a insuficiência cardíaca de alto e baixo gasto. Quando eu tenho essa insuficiência cardíaca falando com alto gasto cardíaco, eu tenho ali anemia severa, tirotoxicose, beleza? Fibrilação atrioventricular, enfermidade de Paget. E a de baixo gasto eu tenho geralmente por transtornos que afetam diretamente a musculatura, o coração. Tranquilo? Então, de alto gasto é algo secundário. É anemia, tirotoxicose. Entendeu? E a de baixo gasto, eu tô tendo uma falha do coração mesmo, tá? É uma incapacidade do coração. Quadro clínico geral disso aqui: dispneia, esforço. Dificuldade respiratória. Ortopneia, aquele paciente que quando ele deita ele tem falta de ar. Então é aquele paciente que ele geralmente dorme semi-sentado, com a cabeceira elevada. Ele refere para você que ele tem a sensação que quando deita parece que ele está afogando. Beleza? Isso aqui pode ser já o paciente que está cursando para um edema pulmonar. Tranquilo? Dispneia paroxística noturna. É aquela dispneia que acorda o paciente. O paciente acorda com falta de ar. E ele refere melhora quando ele senta. Ele fala, não, tem que sentar e pendurar as pernas para baixo para melhorar. Tá? O paciente tem broncoespasmo secundário à própria insuficiência cardíaca, chamada de asma cardíaca, né? Devido aí a esse edema peribronquial. Também tende a aparecer à noite. Tranquilo? O paciente pode ter tosse, nictúria, que é o paciente deita para dormir e começa a ter vontade de urinar. Então o paciente acorda toda hora para ir ao banheiro urinar. Sudoração, aquele paciente que está sempre ali pingando suor. Tranquilo? Fadiga ou cansaço, a gente vai ver uma tabela classificatória ali bem interessante. E aquela questão da dor, né? Da dor, porque o paciente tem dor no fígado ali. Bom, vamos lá. A hepatalgia. Quando eu falo dessa hepatalgia, né, é uma dor referida no hipocôndrio direito, beleza? E geralmente no epigastro. Então pega ali o meio do abdômen, do lado direito. O paciente fala para você que está sentindo estômago pesado e tal. E geralmente isso daí acontece porque houve ali uma distensão da cápsula hepática, né? Geralmente isso acontece porque o fígado ele aumenta de tamanho devido à insuficiência cardíaca direita lá. Tranquilo? E eu tenho uma deficiência no aporte de sangue aos tecidos.
Pode ser secundárias a sobrecarga retrógrada de líquido, né? Dispneia mais frequente, devido ao acúmulo de líquido no interstício pulmonar, elevação da pressão venosa e elevação da pressão capilar pulmonar. Então, pode-se ter aí aquela enfermidade que o teu paciente cursa com essa dispneia em grandes esforços ou em repouso, beleza? No caso da ortopneia, dispneia paroxística noturna. O paciente muitas vezes pode simular uma asma normal, né? O paciente vai sibilar para você. Você vai escutar e teu paciente vai estar sibilando ali, até aquele assoviadinho ali na auscultação, beleza? Já falamos do edema agudo e a debilidade muscular e fadiga devido à hipoperfusão periférica. A dor no hipocôndrio pela congestão hepática, né, pelo inchaço hepático. A confusão mental. Num estágio muito avançado, teu paciente já pode apresentar confusão mental devido a uma hipoperfusão cerebral. Está tendo uma má irrigação, um mau bombeamento ali, então vai faltar sangue lá no cérebro também, tá? E a respiração de Cheyne-Stokes. A respiração de Cheyne-Stokes, o que é? O paciente faz um período de apneia, aí ele hiperventila, né? Respira rápido, apneia. Respira rápido, né? Apneia de novo. Isso, o que acontece? Ocorre ali uma diminuição da sensibilidade do centro respiratório ao CO2 devido à hipoperfusão cerebral. Tranquilo? A crônica já vem ali arrastada por uma disfunção ventricular direita isolada, né? Geralmente essa disfunção ventricular direita ela é secundária a falha do ventrículo esquerdo, lá do lado esquerdo, beleza? Então já vem ali arrastado. E nós temos a classificação funcional, que é a classificação da Associação Nova-Iorquina de Cardiologia, né? Que classifica em classe funcional 1, 2, 3 e 4. A classe 1 é quando o meu paciente não tem limitações. É o paciente que ele pratica atividade física normal, né? Ele não apresenta fadiga, ele não apresenta dispneia, é um paciente tranquilo. Já o paciente de classe 2 é aquele paciente que tem uma ligeira limitação de atividade física. Ele faz exercício tranquilo, só que ele ainda não apresenta sintomas em repouso. Só quando ele faz aquela atividade física, ele vai sentir fadiga. Beleza? Entre fadiga, palpitações, angina, né? Que é a dor precordial. E a classe 3 é quando eu tenho uma limitação bem notável frente à atividade física. O paciente não tem sintoma quando está em repouso, mas quando ele faz qualquer atividade física ainda baixa, o paciente tem sintoma, tá? E a classe 4 é quando o paciente tem uma incapacidade total, ou seja, o paciente está em repouso e está com falta de ar. Tranquilo? Essa já é a classe funcional mais grave, né? Essa síndrome cardiorrenal eu vou deixar para comentar com vocês mais para frente. Para a gente fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, nós utilizamos aqui os critérios de Framingham. Os critérios de Framingham, existem critérios maiores, critérios menores, né? E geralmente a gente fecha esse diagnóstico frente a uma seção, a uma soma criterial, que a gente faz dois critérios maiores ou um critério maior e dois critérios menores. Beleza? Assim a gente faz o fechamento diagnóstico. Esses critérios maiores, você tem dispneia paroxística noturna, a distensão venosa
jugular. Você tem estertores, né? Audíveis ali à auscultação, cardiomegalia, edema agudo de pulmão. Na auscultação cardíaca, o paciente te mostra ali um ritmo de galope, né? Terceira bulha audível, aumento da pressão arterial. Então, eu tenho um refluxo hepatojugular positivo. E os critérios menores entram ali os edemas, né? O edema em membros, seja membros superiores ou inferiores, a tosse noturna, a dispneia aguda, beleza? Hepatomegalia, aquele inchaço na região hepática ali, o derrame pleural, a capacidade vital diminuída em 1/3, entra em questão de idade e tudo mais. E eu tenho também ali taquicardia com frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, beleza? E no meio termo ali, entre critério maior e menor, fica ali a perda de peso maior do que 4,5 quilos depois de 5 dias de tratamento. Tá, então para fechar o diagnóstico, eu pego ali 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 critérios menores. Tranquilo? Prognóstico. Quando eu tenho um paciente com a presença de sintoma em repouso, que é a classe 4, eu tenho taxas de mortalidade anual de 30% a 70%. E quando esse paciente é um paciente moderado, que está girando ali classe 2, classe 3, até classe 3 ali suportável, essa taxa de mortalidade é menor. Tranquilo? Então, quanto maior essa classe funcional, maior o risco pro meu paciente.